Boa tarde, quinto ano. Apostila de língua portuguesa, página 48. Adjetivos e locuções adjetivas. Os adjetivos nada mais são que qualidades que nós damos aos seres, aos nomes, aos substantivos. Aí na apostila vem falando assim: adjetivos e locuções adjetivas são palavras ou expressões usadas para caracterizar os nomes, ou seja, os substantivos. Então, se eu falo, Joaquim é um menino inteligente, qual a característica do Joaquim? A característica do menino? Ser inteligente. Então, inteligente é um adjetivo, é uma qualidade que eu dei ao Joaquim. Lembrando que a qualidade ela pode ser negativa também. Às vezes as pessoas acham que é só coisa boa, tá? Mas pode ser negativa também. Já as locuções adjetivas, elas são expressas através de mais de uma palavra. Por exemplo, hoje a luz do sol está muito quente. Luz do sol são duas palavras. Então, eu chamo isso de locução adjetiva. Se eu falasse luz solar, seria uma palavra só, solar, é um adjetivo. Agora, do sol, locução adjetiva. Os dois vão representar as qualidades, as características. A única diferença é que o adjetivo ele é expresso através de uma palavra só e a locução adjetiva através de mais de uma palavra. Retorne ao texto anterior e complete o quadro com os adjetivos ou com as locuções adjetivas que caracterizam os substantivos em destaque. Então, volta lá no texto, esse é para tirar do texto, não é da cabeça. Então, lá no texto está falando que Cândido Portinari é um artista, o quê? Dê aí a característica que está falando lá no texto sobre o Cândido Portinari. Ah, tia, eu acho que eu sei o que é. Eu posso falar da minha cabeça? Não. Usando as palavras do texto. Mais de 95% das coleções são... Qual a qualidade que foi usada no texto? Composta por uma máquina, o quê? Assembleia Geral, que é um local, o quê? Volta no texto, procura quais são os termos que caracterizam, que dão qualidades, características a essas palavrinhas aqui que estão vermelhas. Exercício de fixação. Graus das palavras. Para contextualizar o estudo do grau das palavras, utilizaremos a palavra casa. Como poderíamos modificar a palavra casa para expressarmos a ideia de que se trata de uma casa muito grande? Então, que palavra eu posso usar para falar que a casa é muito grande? E para expressarmos a ideia de uma casa muito pequena, como é que eu falo? Essa variação na forma da palavra casa indica uma mudança de tamanho. Lá nós falamos que no primeiro exemplo, eu quero uma palavra que represente uma casa muito grande. E no segundo, uma casa muito pequena. Então, aí tem a variação de tamanho. O grau normal do substantivo indica que não há uma mudança de tamanho de um objeto ou ser. Então, casa, menino, lâmpada, abajur, celular, caneta. Então, o grau normal indica um tamanho normal, que não teve mudança, nem aumento nem diminuição. O grau diminutivo do substantivo indica um objeto ou ser, indica que um objeto ou ser teve seu tamanho reduzido. Então, uma casa, num tamanho pequeno, seria uma casinha. Uma bola, no grau diminutivo, seria uma bolinha. E o grau aumentativo do substantivo indica que o objeto ou ser teve seu tamanho aumentado. Então, uma casa, no tamanho aumentado, um casarão. Um carro virou um carrão. Então, os substantivos, os nomes, né, dos objetos, pessoas, coisas, lugares, os substantivos eles podem estar, então, no grau normal, diminutivo e aumentativo. Complete o quadro abaixo com o diminutivo e aumentativo dos substantivos. Então, eu tenho aí a palavra porco. Aí vocês vão completar o diminutivo e o aumentativo. Jaqueta, ave, foguete, trabalho, homem, amigo.
Todos eles colocando diminutivo e aumentativo. Você aprendeu, por meio das atividades anteriores, que podemos indicar o tamanho dos objetos ou seres por meio dos graus aumentativo e diminutivo. Outra forma de se mostrar as características de alguma coisa é comparando-a com outro elemento. Leia as frases a seguir e relacione-as corretamente às frases da coluna da esquerda. Então, vocês têm aqui frases. Um elefante é mais pesado do que um rinoceronte. B. Um rinoceronte é menos pesado que o elefante. E C. Um rinoceronte é tão pesado quanto um hipopótamo. Vocês vão ver o sentido dessas frases e vão colocar as letrinhas aqui. Ideia de igualdade entre as duas coisas. Então, qual dessas frases dá a ideia de que as duas coisas são iguais? Ideia de superioridade de alguma coisa em relação a outra. Superioridade, ser superior, ser mais do que a outra. E qual a frase que dá a ideia de inferioridade, ser inferior, de ser menos que a outra? É só colocar a letrinha A, B e C aqui. Caracterizando os substantivos com intensidade. Para caracterizar com mais intensidade os objetos, coisas e pessoas, também podemos apresentar esses atributos da seguinte forma. Então, quando a gente fala intensidade, uma coisa mais intensa, é uma coisa que chama mais atenção, que é muito de alguma coisa. Eu posso ser muito, eu posso ser pouco. Então, essa intensidade, ela vai aumentar o grau do que eu quero dizer. Olha o exemplo. A girafa é muito, muito alta, é altíssima. O coelho é extremamente manso, é mansuetíssimo. Diferente essa palavra. Então, o que eu quero dizer? Eu não quero dizer simplesmente que a girafa é alta. Eu quero falar que ela é muito alta. É mais alta do que o normal. Então, eu usei ali ó, o muito para dizer muito, muito alta. Ou então, altíssima. Se eu falasse só a girafa é alta, vai me dar uma ideia. Agora, ó, pensa bem se eu falar para você, a girafa é muito alta. Dá a ideia que é mais alta do que eu imaginava. Então, isso é intensidade. Está mostrando que ela é mais alta do que o normal. E no exemplo do coelho, se eu falar assim, o coelho é manso. Tá. Agora, se eu falar assim, o coelho é extremamente manso. Ou seja, ele é muito manso. Ele é muito mais manso do que eu pensei, do que eu imaginei. Então, essa intensidade que foi falada ali em cima é para mostrar que aquilo é mais do que o normal. Por exemplo, minha filhinha é calma. Agora, se eu falar assim, minha filhinha é calmíssima, demonstra que ela é mais do que calma. Então, isso é o grau de intensidade. Exercício de fixação. Agora, substitua as expressões destacadas por uma única palavra que represente a mesma intensidade. Então, eu tenho que tirar essas duas e colocar uma só no lugar. Eu vou criar um exemplo aqui, olha. Minha filha é muito calma. Eu quero substituir esse muito calma por uma palavra só. Como é que pode ficar? Minha filha é calmíssima. É uma palavra só, mas que representa também que é muito calma. Então, vocês não podem substituir a palavra por outra, não. Tá falando de agradável, eu não posso falar que é bom. É agradável. Mas qual palavra que pode representar esse muito agradável? Copiem a frase inteira e substituam somente a palavra que está em vermelho. Então, tem que tirar as duas e colocar uma palavra que represente essa intensidade. Letra B, o leão é um animal extremamente feroz. O céu está lindo, lindo. Então, vocês vão usar uma palavra para representar, tirar essas duas e colocar uma palavra só que tenha
essa representação da intensidade. Ok? Vamos lá, então hoje nós falamos de adjetivos e locuções adjetivas, que são palavras que eles vão expressar as qualidades, as características, sendo que o adjetivo é uma palavra só e a locução adjetiva é mais de uma palavra. Vimos que os substantivos podem estar no grau normal, no grau aumentativo e no grau diminutivo. E vimos também que esses adjetivos eles podem ter intensidade, ou seja, eles têm uma forma que é mais do que o normal, que eu posso expressar através de mais de uma palavra, como, por exemplo, minha filha é muito calma. Isso mostra a intensidade nessa qualidade dela ser calma. Ou eu posso também dizer que minha filha é calmíssima. Então, tudo isso foi o conteúdo de hoje, tá bom? Podem começar a fazer, mãos à obra, qualquer dúvida é só perguntar. Não tem tanto dever, hein? Vamos lá que a gente ainda vai corrigir hoje.